Meus queridos amigos, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Esse que vos fala é o diácono em Cristo, José Santos. E hoje eu tenho uma palavra de Deus, sim, de Cristo para compartilhar com a sua vida. Espero que você receba e entenda que Cristo, Ele te quer bem. Que Cristo, Ele te ama e que você é importante, é especial para Ele e também é importante e especial para mim. Que o eterno Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre a sua vida. Que todo o trabalho de suas mãos seja abençoada e abençoado. Eu convido os senhores e as senhoras, convido vocês para estar compartilhando esse vídeo, para que vidas possam estar sendo alcançado pela bendita palavra de Deus. Palavra essa que é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, e ela é apta, ela é preparada para discernir as intenções que há nos nossos corações. Seja um abençoador. Abençoe compartilhando, abençoe sendo usado por Deus. Eu queria trazer uma palavra de Deus, uma reflexão para o seu coração, no livro de Atos, conhecido como Atos do Espírito. Atos do Espírito. Atos, capítulo 16, é o versículo 16, que fala sobre Paulo, que ele expulsa um espírito de uma jovem, que era o espírito de adivinhação. Atos capítulo 16 é o versículo 16, certo? Vamos estar meditando no nome de Jesus. Certo dia, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Ela dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Isso se repetia por vários dias. Então Paulo, tão indignado, voltou-se e lhe deu-se ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que se retire dela. E o mesmo instante o espírito maligno se retirou. Meus irmãos, quando a gente medita nesse texto bíblico, eu quero trazer um tema esse muito importante. Sejamos cautelosos. Sim, sejamos cautelosos, no que nós ouvimos, para que a gente não venha a ser pego de surpresa. A Bíblia diz que Paulo ele levava a mensagem de Cristo em todos os lugares, o Espírito Santo ele o convidava. A Bíblia diz que Paulo, junto com Silas e alguns, estava evangelizando. Segundo a Bíblia, no capítulo 16, em Atos dos Apóstolos, Paulo tem uma visão em Troade, que alguém chama Paulo para atravessar a Macedônia. E Paulo recebe a instrução pelo Espírito e atravessa a Macedônia para estar realizando aquilo que o grande Deus queria que ele realizasse, a obra, a evangelização. E Paulo chega numa cidade essa que tinha uma jovem que tinha um espírito de adivinhação dentro dela. E esse espírito de adivinhação, ele dava lucros aos senhores e o povo daquela cidade. E a cidade crescia, as pessoas ganhavam, ele se enriquecia
por causa do espírito de adivinhação que tinha na jovem. E que quando Paulo passava junto com os demais homens que estavam evangelizando, levando a palavra de Deus, aquela jovem por muitas vezes repetia a mesma palavra dizendo: aí vai um homem de Deus, aí vai os homens de Deus que anuncia o evangelho de Cristo. A Bíblia diz que Paulo ele fica inquieto. Ele fica inquieto no versículo 17 diz assim: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O espírito de adivinhação dizia que aqueles homens, que evangelizavam, que fazia a obra, eram homens de Deus e que anunciava o caminho da salvação. Queridos, Paulo, a princípio, ele foi pego de surpresa, desapercebido, acredito, porque ele não repreende logo, a princípio. Tem coisas que Deus oculta, tem coisas que Deus revela logo. E que quando Paulo percebeu por várias vezes aquela jovem se expressar daquela forma, ele entende que ela estava sendo usada por um espírito de adivinhação. E Paulo repreende, e que quando ele repreende, logo o espírito sai daquele corpo. E os homens daquela cidade ficam indignados, porque expulsou um espírito de adivinhação que trazia sucesso, que trazia lucro para aquele lugar. E Paulo foi preso. Paulo foi açoitado com os demais. Vivemos em um mundo espiritual, nesse século que nós estamos vivendo, e cada vez que se passa, estamos se aproximando da vinda de Cristo. E nós que somos obreiros, nós que somos ministros, nós que somos porta-voz de Deus, pregoeiro do Evangelho de Cristo, nós que anunciamos o líder, as boas novas, precisamos ser muito cautelosos com aquilo que nós ouvimos, com aquelas pessoas que se expressam para nós. Precisamos ser cautelosos. Me permita entregar essa mensagem para você que é obreiro, você que é ministro, você que é membro, você que faz a obra do Senhor. Me permita essa minha ousadia. Quando eu vejo que Paulo ele foi, a princípio, desapercebido, porque ele não a repreende logo, mas foi necessário se repetir por algumas vezes, e ele fica indignado e repreende. No nosso caminho espiritual, meus irmãos, nós deparamos com pessoas que às vezes são nossos amigos, que às vezes são companheiros na caminhada, na obra missionária, no ídolo do Senhor. E muitas das vezes existe pessoa que empresta os seus ouvidos, a sua mente, a sua boca a Satanás, se expressando de forma, me permita, se expressando de forma errônea, de forma infantil. E muitas das vezes a pessoa que escuta a mensagem essa de elogio, mensagem essa que é agradável muitas das vezes aos nossos olhos, muitas das vezes nos coloca lá em cima, e muitas das vezes essas pessoas acabam caindo, acabam se enfraquecendo.
Porque o inimigo às vezes se utiliza dessas frases. Queria pregar como você. Tu és homem de Deus. Eu queria ser como você. Ah, eu queria ter a unção que você tem. É que eu queria ser igual a você. E muitas das vezes são esses elogios, me permita, que às vezes derruba aquele que empresta os seus ouvidos a esses elogios e acaba se enfraquecendo no mundo espiritual. Precisamos ser cautelosos. Precisamos entender que nesta vida que nós estamos vivendo, precisamos amadurecer. Sim, amadurecer. Eu não vi Jesus compartilhando com os demais discípulos quem que pregava melhor, quem tinha a unção melhor. Eu nunca vi Jesus dizendo para Pedro, para João e para os demais que queria ser igual a eles e que queria pregar igual a eles. Não, não. Eu nunca vi isso. Até porque Jesus, ele o repreendia. Quer ver? No livro de São Mateus, no capítulo 16, o versículo 21, para a gente entender, 22 e 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Versículo 22. Pedro chamando a parte particular, começou a repreendê-lo. Pedro repreende Jesus, dizendo: Deus não o permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Isso o quê? Você não vai morrer na cruz. Deus não vai permitir isso não, Senhor. Que o Senhor não venha permitir isso. Jesus imediatamente, ele entende que Pedro estava sendo usado por Satanás. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás. Jesus afirma que era Satanás que estava usando Pedro. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Você vê que Jesus, ele quando recebe a repreensão de Pedro, a orientação, Pedro, ele repreende Jesus, chama a atenção de Jesus, dizendo que Deus não iria permitir ele subir no Gólgota e morrer na cruz do Calvário para a remissão de pecado, e que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Pedro estava sendo usado por Satanás. O discípulo que estava perto não entendeu, mas Pedro foi necessário falar com Jesus em particular isso. O inimigo quer te pegar na fraqueza, querido. O inimigo quer pegar você que é pregador, viu? Você que é ministro. Ele quer pegar você em palavras. E se você não vigiar, você vai cair. Se você não vigiar, você vai se exaltar. Se você não vigiar, você vai dizer que é o bam, bam, bam. Se você não vigiar, você vai botar na cabeça que você é o fera. Vigie, querido. Por esses dias o Senhor tem me revelado. Por esse dia o Senhor tem me inquietado de trazer essa mensagem. E hoje eu quero compartilhar essa mensagem com você. Sejamos cautelosos. Sejamos inteligentes. Não deixamos que a imaturidade venha adentrar no nosso pensamento. Mas que nós venhamos ter maturidade no mundo espiritual. Até nas palavras que saem das nossas bocas. Cuidado! Se você quer ser igual a fulaninho, se você quer ter a unção dele, fique oculto, vai orar.
Pede a Deus. Deus vai te dar, mas não venha querer se expressar dizendo que quer ser igual, queria ter opção. Isso para mim é infantilidade, tá certo? Ah, mas eu tô brincando. Isso é infantilidade. Precisamos ser cautelosos. Precisamos ter cuidado naquilo que a gente fala para as pessoas, principalmente obreiros, principalmente ministro, principalmente aquele que prega a bendita palavra de Deus. Eu vejo que no capítulo 18, Jesus repreende também os seus discípulos. Jesus repreende de que forma? No capítulo 18 de São Mateus, versículo 1, naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus perguntando: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio dele. Em outra tradução vai dizer que Jesus colocou no seu colo e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino do céu. Eu não tenho tempo para me aprofundar com essa mensagem, até porque eu não posso pregar mais de 20 minutos, porque eu não tenho 1000 inscritos ainda. Eu não posso fazer vídeo ao vivo, porque eu não tenho 1000 inscritos, mas nos ajude a chegar a 1000 inscritos para a gente se aprofundar mais na bendita palavra de Deus. O discípulo aqui estava discutindo quem seria maior no reino de Deus. Será que hoje a gente passa por isso? Felizmente passamos, sim. Será que hoje existe concorrência em querer pregar melhor, em querer falar melhor? Ah, qual é o teu curso? Eu sou teólogo. Ah, a minha teologia é melhor do que a tua. Será que hoje existe isso, meus irmãos? Porque antigamente os discípulos estavam discutindo a respeito de quem seria maior no reino de Deus. Foi a Jesus, Jesus pega uma criança e diz: na verdade vos digo, aquele que não se converter, aquele que não se comportar, aquele que não tiver atitude pura como uma criança, de modo algum entrará no reino do céu. Tenhamos cuidado, querido. Tenhamos cuidado. Sejamos cautelosos. Também, a Bíblia diz que no capítulo 3, ou seja, no capítulo 19 de João, capítulo 19, é o versículo 16 de São Mateus, fala também de um jovem rico, de um homem rico que tinha muita propriedade. Ora, o homem se aproximou dele e lhe perguntou: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele faz uma pergunta. Jesus lhe responde: por que me chamas de bom? Por que tu me chamas de bom? Não há bom senão um, Deus. Ponto. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Eu vejo que Jesus aqui repreende aquele jovem. Eu vejo que Jesus aqui mostra que bom não é ele, bom é aquele que lhe enviou. Bom é aquele que concedeu Jesus morrer na cruz do Calvário. Eu vejo aqui uma concordância, eu vejo aqui uma aliança. A Trindade Santa entra em concordância. Gente, tem gente se expressando para mim, para vocês, de forma que aparentemente é uma benção. Mas são palavras que são veneno para o nosso ministério. Tenhamos cuidado, meus amigos e irmãos. E Jesus repreende dizendo: por que me chamas de bom? Bom, senão um. Bom, Jesus diz assim: por que me chamas de bom? Não há bom senão um, Deus. Jesus estava dizendo: bom não sou eu, bom
é o meu Pai. Bom é Deus. Que nós devemos ter cuidado com aquele que se expressa para nós. Para me terminar, meus irmãos, porque as horas já me mandam até prudência, no capítulo 3, eu encerro com essa palavra, no capítulo 3 do Evangelho de São João, no versículo 1, diz assim: havia um homem fariseu que se chamava Nicodemos, um chefe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode realizar os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. A isto Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe perguntou: como pode um homem nascer se já é velho? Pode por acaso novamente voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Este homem fariseu, escrivão da lei, ele vai a Jesus à noite, expressando palavras de elogio profundo, de reconhecimento, mostrando a Jesus que ele reconhecia que Jesus era mestre e vindo da parte de Deus, porque ninguém fazia sinais de milagre como ele estava fazendo se Deus não tivesse com ele. Mas qual foi a palavra, a resposta de Jesus? Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo. Jesus não tinha papo na língua, meus irmãos. Jesus, ele não alimentava a sua mente com elogio. Cuidado, porque muitas das vezes é melhor crítica do que elogio. As críticas fazem a gente aprender no mundo espiritual, saber quem é quem. Os elogios, às vezes, as palavras são tão saborosas, mas dentro dela existe veneno. Por isso que os fariseus sempre se aproximavam de Jesus para querer pegar Jesus em palavras, nas suas fraquezas, e nunca conseguia, porque os céus sempre revelavam Jesus. Que os céus te revele, querido, que os céus te proteja, que os céus te dê sabedoria, para que quando alguém vier com elogio, você possa glorificar a Deus e você possa ter a autoridade de Deus para ensinar essas pessoas que não é assim que se expressa, porque muitas das vezes entristece até o coração do eterno Deus. Paz de Cristo, a paz do Senhor, e fica em paz.